Olá, para você que já gostou da nossa proposta de trazer histórias de vida e está aqui comigo todas as semanas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ela nasceu em Presidente Prudente e em Dracena em 1992 iniciou sua carreira. Esteve à frente da Delegacia da Mulher por 25 anos e com certeza fez a diferença na vida de muita gente. Maria Ângela Gonçalves Tófano Rodrigues, hoje aposentada, casada, mãe, mulher forte, é quem eu tenho a honra de receber aqui hoje. A praticidade de saber onde está o que você deseja, ótimos preços e produtos com a qualidade que você procura. Você se sente em casa, um atendimento acolhedor. Mercado Bahia, o mercado que você confia. Seja bem-vinda ao Papo de Bistrô. Débora, muito obrigada. É um prazer participar desse seu programa. Eu já estou ouvindo por aí que tem muita gente legal interessada. Então, é um momento de nós podermos trocar ideias e, quem sabe, acrescentar alguma coisa na vida das pessoas, né? Isso. Obrigada pela oportunidade. A gente está muito feliz de ter você aqui e é isso mesmo, a proposta é essa. A gente trazer temas que possamos discutir, mudar alguma coisa, levar uma mensagem, tudo que for aí de interessante, positivo, importante, né, para as pessoas que nos acompanham. Então vamos começar? Vamos pro primeiro bloco? Vamos lá. Linha do Tempo. Nesse bloco, para otimizar nosso bate-papo, trabalhamos a ideia do convidado trazer algo que remeta ao seu passado, alguma coisa que simbolize o seu presente e algo que represente a sua pretensão para o futuro. Pode ser uma foto, uma música, uma palavra, um objeto, qualquer coisa. Então vamos ver o que a nossa convidada hoje trouxe para representar o passado. Vamos lá. São duas fotos de dois pezinhos aqui. São os pezinhos das minhas duas filhas. E eu fiz questão de trazê-las para exibir, para emendar a história em torno de toda a minha gravidez, né? Sim. Esse, eu acho, é o da Maria Clara e o anterior é da Ana Laura. Sim. Então, havia uma dificuldade de eu conseguir engravidar por conta de uma endometriose. E eu descobri isso a tempo de fazer o tratamento, mas mesmo assim havia também a impossibilidade disso não dar certo, né? A gente não obter sucesso nessa gravidez. E depois de um ano, eu, sem imaginar que o tratamento tinha sido bem sucedido, descobri que estava grávida da Ana Laura. Certo. Mas houve toda uma comemoração, aquela coisa toda, e eu já estaria super satisfeita com a Ana Laura. Sim. Não fosse 6 anos depois, eu ir atrás de um médico pensando que eu estava com uma gastrite. É muito comum mesmo, as pessoas falam. Gravidez, assim. Então, e aí eu estava grávida da Maria Clara, então depois de 6 anos, né? E eu digo assim para as pessoas que eu operei 2 milagres, né? E de uma forma um tanto que inexplicável, porque até o médico ficou muito surpreso com tudo isso que aconteceu. Então, essa é uma homenagem às duas pessoas mais importantes na minha vida. E o estranho de toda essa história, que um dia eu estava imprudente na casa da minha mãe, dos meus pais, e a Ana Laura, ela tinha 6 aninhos. Eu peguei ela na sala da minha mãe, ajoelhada, rezando com as 2 mãozinhas. E eu falei, filha, o que faz aí? E a Ana Laura me disse, eu estou pedindo um irmãozinho para o papai do céu, juro. Olha. E não demorou muitos dias para que eu obtivesse o resultado da gravidez da Maria Clara. A minha mãe apelidou a Maria Clara de gastrite, né? Então, é isso que eu digo, essa leveza que a gente costuma imprimir nas coisas boas, eu acho que ajudou muito. Era para ser mesmo. Era pra Elas ser. tinham que vir
E que bom que Exatamente. pôde essa vitória aí. Muito bacana a escolha. Para representar aqui o presente, você trouxe uma palavra, não é isso? É a palavra liberdade. Por que a escolha dessa palavra? Essa palavra me remete a reflexões. Por conta do quê? Sou aposentada e não raro as pessoas me param na rua e perguntam: o que você está fazendo? Sim. Eu respondo: nada, Você responde. nada. Ou melhor, o que eu quiser. Uhum. Porque as pessoas têm um preconceito, assim, às vezes, de nossa, mas você é muito ativa, você ainda é nova. Então, o que tem que se ver é o proveito desse tempo livre, já que eu cumpri a minha missão, muito bem cumprida, creio eu. Então, eu tenho que ter esse tempo livre para fazer reflexões que eu não conseguia fazer antes. Sim. Para buscar algum conhecimento e até mesmo para acompanhar um pouco as minhas filhas, porque não raras as vezes, quando eu saía de casa, elas agarravam na minha perna e começavam a chorar, né? Sério? Então eu tinha que ir, era algum crime que tinha acontecido, e os investigadores iam me buscar em casa para a gente ir para o local do crime, e elas choravam muito. Então eu não pude, digamos assim, estar perto delas da maneira como uma mãe do horário comercial normal, Sim. porque não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Hoje, essa liberdade por estar aposentada me trouxe essa oportunidade. Então, eu não me cobro por não estar fazendo outra atividade remunerada. E eu acho que... Porque, assim, Isso faz é uma sentido. uma mensagem muito importante para outras pessoas que de repente estão na mesma situação. Sim. Essa exigência que às vezes é a própria sociedade, né? Fica assim, será que ela não vai ficar mal, né? Porque sempre foi muito ativa e de repente tem uma vida mais tranquila, mas pelo que você está falando, você está curtindo super. Curtindo super. Eu acho que você tem que ter essa percepção, porque a vida vai passar e já passou, passou uma boa parte dela, pelo menos para mim, e o que é? É só focar no trabalho, é só focar em obrigações? Você tem que focar em coisas que você não teve permissão antes, porque por conta dessa correria, né? Então, eu não tenho nenhum preconceito em dizer que você está fazendo nada. Que bom, é isso aí. Eu sei que o assunto do trabalho é muito sério, mas eu me lembrei de uma coisa que eu vi uma vez uma delegada falando, não teve como, lembrei agora, que ela falou assim que ela achava muito sem graça quando ela chegava no trabalho, não tinha nada, porque ela vivia de tanta emoção. E aí ela falava, mas não teve nada, nenhum homicídio, nada. E eu fiquei chocada, que eu vim aqui e falei, gente, né? Mas assim, foi uma piada, né? Mas assim, porque ela falou, não, quando chega no meu trabalho, e ela querendo explicar, né? Quando eu chego no meu trabalho e eu vejo que não tem nada grave, nem nada assim, eu fico, poxa, que dia que vai ser esse? Nossa, graças a Deus, né? Que não tem nada. Pra nós, sim, né? Mas na brincadeira dela, sei lá, acho que sei. ela foi, né? Imagina, assim você nunca se sentiu, não. Não, nunca me senti. Na verdade, eu sinto falta. Eu sinto falta dos amigos, das pessoas que eu gostava e daquelas que acredito que gostavam de mim. Sim. Sinto falta da correria. Certo. Mas eu gostava porque eu achava que eu tinha o poder de administrar crises. Certo. Então, eu já botava um para cá, empurrava outro para lá, separava uma sala na outra. Resolução de conflito ali. Exatamente, a coisa ia acalmando. E eu sinto falta disso. Sim. Então, se eu pudesse agregar, matar a saudade, mas com a minha liberdade... Sim. Ué, vamos ver, combina aí, vamos fazer uns bicos, né? Tô brincando. Vamos falar para a delegada atual. Quando precisar, de vez em quando, eu já estive com ela até uma vez. Dá para falar para ela, quando você quiser dar uma folgada, você me muito brincando. Então é isso. Finalizando então aqui a nossa parte relacionada ao presente. Nada de ficar varrendo calçada logo cedo. Já aposentada, não. Outras coisas. Mas se precisar isso também. Nossa, é lógico. Então tá bom. Topa tudo nessa liberdade. Vale tudo. É isso aí. Então agora a gente vai para a palavra, que também é uma palavra que representa o futuro. E você colocou para nós a palavra testemunhar.
Explica por que a escolha dessa palavra. É uma ansiedade minha, como eu disse, que eu não gostaria de desencarnar sem testemunhar um mundo melhor do que nós estamos vivendo. Certo. Por conta de quê? Porque se percebe que as pessoas estão automatizadas, né? Então, houve, assim, uma manipulação, a humanidade de uma maneira geral, uma manipulação em massa, e que as pessoas parece que estão girando em torno de si mesmas. Certo. Então, não buscam conhecimento que não seja dentro das redes sociais, né? Que não seja programas sem conteúdo construtivo algum. Então, eu me preocupo que elas estejam buscando a futilidade, mas isso não é culpa delas. É uma preocupação minha, que eu dou direito a qualquer um de me contrariar. Mas eu percebo isso, porque eu fico atônita quando eu vejo alguns programas de televisão, ou seja, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, que reduzem a minha inteligência, por exemplo. E olha que eu não sou muito inteligente. Imagina. Então, imagina você perceber que as pessoas estão endeusando figuras, endeusando comportamentos que não estão trazendo nada de bom para a vida delas, não está legal. Por quê? Porque isso vem afetando também o relacionamento. Seja relacionamento amigável ou seja afetivo. As pessoas estão fugindo de relacionamentos. Sim, está acontecendo muito mesmo. Você também percebeu isso? Tem medo, né? Ver uma coisa que eu fico muito preocupada é que a busca da beleza absoluta. Sim, a estética acima de tudo, né? Eu estou horrorizada, né? Buscar o autocuidado, se agradar, se zelar pela aparência. Nossa, legal. Agora, o exagero, nós estamos vendo mulheres mutiladas. Sim. E uma busca que não tem limites, né? Não tem limite. E essa palavra, então, testemunhar, é testemunhar um mundo em que, de repente, as pessoas estejam buscando o que eu posso chamar, assim, de uma evolução, uma reflexão maior sobre as coisas. Seria isso, né? Abandonar um pouco as futilidades. Futilidade é uma delícia. Futilidade é tudo de bom. Mas a vida não é feita só de futilidade, né? A tecnologia, ela é fantástica, ela veio para ajudar o ser humano em tudo. As redes sociais, na mesma esteira, são fabulosas, mas é preciso ter cuidado. E aqueles que têm um pouco mais de pé no chão, vamos dizer assim, de pé no chão, conseguem administrar algumas frustrações. E aqueles que não? Sim. Que tem mais fragilidade, né, por um motivo ou outro. Exatamente. Pela imaturidade ou por ter alguma... com certeza. Muitos podem me criticar por estar falando isso. Se você está achando que é futilidade, não assiste. O problema não é assistir ou não, porque eu sei muito bem escolher o que eu assisto. A verdade é que isso está formando um cidadão condicionado com a onda. Esse é o resumo. Entendi. Com certeza, uma reflexão muito importante aí para todos nós. Opa. E vamos para o segundo bloco, então? Vamos lá. Verdade ou mentira? Esse bloco funciona assim. Durante a semana foram postadas algumas frases sobre o nosso convidado ou sobre o assunto que ele domina, e o pessoal que nos acompanha já opinou se acreditam que essas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Agora vamos saber. Nesse bloco, vamos para as frases, saber então se é verdade ou mentira. Primeira frase: amo viajar, acordar rápido e dormir cedo. Essas afirmativas, isso que está escrito aqui, é verdade ou é mentira? Completamente mentira. Mentira, até do viajar? Até do viajar. Como que é isso? Gente, olha, é uma coisa assim... É meio doentio. E não que eu não goste de conhecer lugares. Sim. Eu não gosto do percurso, do trajeto. Entendi. Me entedia. Então eu falo para o meu marido, meu Deus do céu, é muito capim passando aqui asfalto. E eu não gosto. Tira a graça do restante. Tira a graça. Eu sofro antes de ir
E para voltar, eu sofro mais ainda, porque para voltar, eu estou voltando para a minha realidade. Sim, Para aí você ainda está um pouco empolgada. sim. Agora, para voltar, pior ainda, parece que está arrastando corrente. Você é tipo você é tipo aquele, como é que fala naquele filme do Shrek? Do Shrek e o burro, acho que é o burro que fica, né? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Não, e o meu marido, ele está reformando uma caminhonete que é relíquia de família, né? E ele falou assim, eu quero, a hora que tiver tudo pronto, agora ele arrumou o ar da caminhonete. A hora que tiver tudo pronto, eu quero sair viajando. Eu falei assim, você vai de caminhonete, você sai. Depois de uma semana eu pego o avião. E aparece lá. E acordar rápido também. Nossa. Acordar no susto. É tipo assim, vamos agora. Sim, me irrita. Deixa eu levar o meu tempo, porque eu nem raciocínio a hora que eu acordo. Demoro. Eu tenho que escovar os dentes, tomar um cafezinho. Aí eu dou o clique. Sim. Do contrário... Dormir cedo. É mentira, né? É mentira, então, também não gosto, não. Talvez em razão de ter acostumado a fazer plantão, passar as noites acordadas, e não só por isso, evidentemente, porque depois que a casa se apaga, porque todos têm compromissos, menos eu, que sou aposentada, a liberdade. Então, depois que a casa se apaga, é o meu momento, é de eu ler alguma notícia, ouvir um podcast, assistir um filme, fazer o que eu quiser. E aí, a hora que eu vejo 3, 4 horas da manhã, já até amanheci, às vezes deu amanhecer. Nossa. Então, realmente, não gosto de dormir cedo. E a mente funciona melhor nesse horário, assim, também? É tudo. Para criar essas coisas? Porque eu também tenho isso um pouco. Você tem isso também? De à noite fluir melhor, assim, se eu preciso... estar focada em alguma coisa, mas é o que você falou. É verdade. Às vezes está tudo mais em silêncio, né? Os estímulos são menores ali, aí você... Você foca melhor. Isso. Muito bom. E a gente vai agora para a segunda frase, então, bora? Bom. Segunda frase diz o seguinte: como delegado, planejei uma operação visando fiscalizar e prender homens na praça central da cidade. Essa é curiosa. Conta essa história pra gente, se é verdade ou mentira, porque se for mentira, eu quero entender por que isso aqui tá aqui. É verdade. É verdade? É verdade que houve essa operação. Sim. Existe uma mentira que até hoje paira por aí. Porque a época, tem muitos anos isso, então ali na praça havia, assim, digamos assim, faltava um pouco de compostura para alguns homens, né? Então, hoje a gente tem o celular e filma. Naquela época não tinha celular, então eles faziam o que eles queriam. E mexiam muito com as mulheres e falavam coisas desagradáveis. Então, nada melhor do que a delegada da mulher fazer uma operação para ir lá inibir esse tipo de importunação às mulheres, né? Sim. E essa operação foi montada também para ver porte de arma, documento vencido, ou algum procurado da justiça. E reunimos muitas pessoas, muitos policiais. E depois surgiu a fofoca de que eu tinha ido lá com quase a polícia inteira do mundo, porque haviam mexido comigo. Sim. Que a questão era pessoal. Que a questão era pessoal, imagina, jamais uma coisa dessa. Então, e as pessoas gostam de saber, é verdade? Eles perguntam, é verdade que você foi lá prender todo mundo porque alguém te fez um gracejo, alguma coisa? Falo, gente, eu tenho que explicar até hoje esse episódio que foi bem cômico na época. Então... E para quem assim pegou isso em boato, que a gente já está sabendo agora que não é verdade, não foi bem assim a história, mas serviu de repente mexer com você, ninguém mexeu mais. Foi ótimo! Isso aí já resolveu o problema, então. Acho que falaram assim, meu Deus, essa mulher é o demônio, deixa ela... Não mexe com ela, nem olha para ela. É interessante mesmo, às vezes tem coisa que vaza assim, né, como uma notícia e fica. Fake news. Fake news na era pré-celular, pré-internet. E aí agora está esclarecido, então, a história. Muito bom. Então vamos para a terceira frase, que diz respeito aqui a uma parte do seu trabalho, né, executado aí. Uma das questões
no seu trabalho, creio eu. Grande parte das denúncias de abuso sexual de menores, crianças e adolescentes, partiam da escola. Isso é uma frase verdadeira, é uma verdade ou é uma mentira? A sua experiência aí. Absolutamente verdadeira, né? É uma questão, mais uma para nós pensarmos e abrir discussões por aí, abrir mentes, né? Clarear, que o abuso sexual, ele é muito difícil de ser detectado. Às vezes, a hora que é detectado, o estrago já está feito há muito tempo, né? E durante todo esse meu período de experiência lidando com o abuso sexual de menores, até crianças e adolescentes, eu percebi o seguinte: a escola tem um papel fundamental para fazer aflorar o aluno, aflorar a notícia e o aluno verbalizar. O aluno verbaliza mais com o professor, a criança, a vítima, Sim, do que com a mãe. certo. Com a mãe, ele teme reprimenda, porque, na verdade, o que sofre o abuso sexual, ele não tem capacidade de se determinar com a situação. E, na maioria das vezes, ele se sente culpado Certo. por ter sido abusado. Vocês sabem disso, né? Uhum. Então, ele tem muito receio de conversar isso com a mãe. E não só por isso, porque às vezes também o abusador está dentro de casa. Exatamente, na maioria dos Né? casos, né? Assim, Muitos felizmente. casos, muitos, uma grande parte. Eu falei maioria, assim, às vezes não dentro de casa, mas normalmente é familiar ou amigos próximos, né? Isso é o mais estatisticamente é o mais comum, né? É mais comum. Então, a gente busca sempre incentivar que as escolas tratem esse assunto de uma educação sexual evidentemente adequada à faixa etária, dentro de toda uma pedagogia existente. Ninguém está dizendo para ir lá expor, incentivar. Não é isso. Nós temos que ter assim, um programa específico. Eu sou muito a favor disso, por conta do que eu já vivi. Então, nós temos que ter esses programas dentro das escolas. Os professores, eles percebem, eles têm um momento assim que eles percebem que está acontecendo alguma coisa com a criança, que aquela criança não se comportava daquela maneira, ela está mais apática, está quieta, está chorosa, se afasta dos amiguinhos. E aí, devagar, eles vão entrando, buscando a confiança, e as crianças acabam narrando. Né? Para isso que você fala, é necessário um trabalho com essa equipe escolar, né? Para que eles tenham esse entendimento dessa tão grande importância, né? E que ali, que muitas vezes vai chegar... Porque tem uma frase que eu acho muito interessante, inclusive, você falou, né? A gente sabe, porque você está fazendo referência ao fato de eu também ser psicóloga, Sim, né? lógico. Então, os psicólogos sabem porque acompanham muito isso, né? E tem uma frase que eu acho incrível, que define, assim, uma coisa muito real na nossa sociedade, que diz o seguinte: a criança tem medo de falar, mas o adulto tem medo de ouvir. E aí a gente tem que ter essa percepção de que a gente precisa falar sobre o assunto. Então, aqui, em todos os lugares, como você falou, dentro das escolas, para que nós adultos, né, percamos o medo de ouvir sobre isso, para que a criança possa falar. Exatamente. E geralmente vinha via conselho tutelar, né, que tem outro papel muito importante. Sim. Porque o professor ou a professora acionava o conselho e vinha, e eram coisas assim inimagináveis, né? Então eu sou muito a favor disso. Essa é outra preocupação que eu tenho na vida. Eu não posso deixar de falar, comentar, já que a gente está falando desse assunto, é uma vivência que eu tive, né? Em relação a isso. Quando eu me formei como psicóloga, por volta ali de 2011, né, minha formatura, e em seguida eu apresentei um projeto, isso é fato, é um assunto até meio assim delicado, porque a gente não vai citar nomes, mas eu
eu faço questão de colocar, porque eu acho que foi gravíssimo o que aconteceu. Eu apresentei um projeto para ser apresentado nas escolas aqui da cidade de Dracena, Sim. relacionado a esse tema. Inclusive, meu estágio dentro da faculdade foi lá na delegacia, naquela época, né? Foi quando a gente se conheceu. Já faz tempinho já. Opa! E aí, o que me encantou foi a ideia de fazer algo pela causa, né? E aí eu fiz esse projeto e apresentei para o prefeito da época, na gestão. E o prefeito aprovou, o projeto achou interessante e passou para a secretária da Saúde, da Saúde não, desculpa, da Educação, né? Para que ela pudesse aplicar nas escolas. E eu ouvi da boca da secretária da Educação que ela disse o seguinte para mim: esse tipo de coisa, falando-se referente ao abuso, só acontece lá no Brasilândia. Foi a frase dela para mim. E quando você for falar de um assunto desse, você tem que falar referente à escola onde isso tiver acontecido. Segundo momento de pausa, como o seu agora, para diante dessa resposta. E eu falei que justamente a gente queria prevenir, a gente queria trabalhar para que não, né? Lógico. E aí ela falou, quando acontecer algum caso, a pessoa pode ir naquele caso, e naquela escola. Eu tive que dar uma resposta para ela, que você deve imaginar. Eu falei, olha, primeiro que você está totalmente equivocada com isso que você falou, isso acontece em todo lugar, e a gente não existe faixa social para isso, você está totalmente equivocada. Segundo, que a gente está pensando em prevenção e não, né, prevenção no sentido, como você falou, proteção da criança saber o que está de repente inadequado, para ela não passar, porque tem situações que não tem nem como a gente talvez falar em uma defesa, né, porque a criança é tão pequena assim que a gente só tem que como diz, são vítimas, né? Não tem em todos os sentidos. Puras. E algumas vezes a gente consegue ainda que alguma criança tenha um entendimento ali para que possa se proteger minimamente ali que seja. Sim. Isso foi há anos atrás, né? Mas ainda tem gente que tem esse tipo de pensamento a respeito desse assunto, infelizmente. Extremamente lamentável, porque isso deveria partir da própria estrutura governamental, né? Seja ela municipal, estadual ou federal. Então é uma coisa assim, eu não sei se existe uma negativa para lidar com um preconceito, porque tem muita gente que acha, quando a gente fala em educação sexual nas escolas, acha que menino vai virar menina, menina vai virar menino, porque você está falando sobre educação sexual na escola. Não é isso que nós estamos abordando. É o autoconhecimento, é conhecer o corpo, conhecer os limites de liberdade de parente, do pai, da mãe, em quais as ocasiões. Porque a partir desse conhecimento, mesmo que de forma rasa, a criança vai identificando tudo aquilo que lhe traz desconforto. Sim. Né? E o desconforto, opa, isso aí não está legal. É um sinalzinho, né? É um sinal. Hoje eu vi uma frase que eu achei muito interessante, pertinente talvez para o que a gente está falando. Diz o seguinte, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu falo que a linguagem é muito bacana porque ela traz, às vezes, uma informação que a gente já sabe, mas de uma maneira que se estrutura de outra forma e traz até mais clareza, né? Está dizendo assim, não ensine as suas crianças a não falarem com estranhos. Ensine as suas crianças a se defender de comportamentos estranhos. Sim. Porque o comportamento estranho pode vir de onde for. E não só dos estranhos. Porque aí tem aquela questão, né? A criança, ela é muito pura, muitas vezes. E aí a gente fala, olha... hoje em dia, acho que as pessoas já têm essa noção de que tem que ser um pouco mais que isso, né? Mas vamos pensar assim, antigamente. Vamos ensinar a nossa criança a não conversar com estranho. Mas aí se a pessoa chega e fala, eu conheço teu pai e sua mãe, né? A gente é amigo, vem comigo. Ela, verdade, né? Sim, verdade, isso tinha que ser feito de casa. Sim. E nós sabemos perfeitamente que não são em todos os lares que a criança vai ter acesso a esse tipo de informação e de orientação. Então, secundariamente, não se trata também de jogar para a escola tudo, a escola que cuida, a escola que vai cuidar da droga, a escola que vai... Não se trata disso. Se trata de engajar, né? Porque as crianças, muitas, período integral agora. Sim, é isso. Então, ela passa mais tempo na escola que em casa, né? E às vezes a pessoa entender também, as pessoas que não têm o hábito de repente, lidar com esse assunto, não tiveram assim, a oportunidade de refletir sobre,
que a realidade, ela é cruel, mas é uma realidade que pode ser qualquer um, né? Isso choca demais, né? Choca Que a gente não demais. espera. Mas é isso aí, assuntos como esses a gente pode abordar e deve abordar em programas e onde mais a gente tiver espaço, né? Porque não são muitas vezes agradáveis mesmo de falar, mas são Não. extremamente necessários. E apesar da gente ter vontade de sair correndo de tudo isso, correr só se for para o acolhimento ou para buscar a justiça, né? Exatamente. E é onde muito a bem. gente precisa ir. E é terapêutico também essa questão da justiça, né? Tem vários entendimentos, mas a questão de buscar igual ir à delegacia, fazer o trabalho ali de mostrar que aquilo que aconteceu não foi correto com aquela pessoa, né? O acolhimento, Isso. né? E a questão de mostrar que existe lei mesmo, né? Que aquilo foi um crime. Isso tem, ao meu ver, eu concordo com essa teoria, porque claro que tem pessoas com entendimentos diferentes na área, mas eu considero que é extremamente terapêutico, bem feito, né? Porque às vezes a gente também tem situações em que os próprios pessoas que estão ali engajadas na história não têm o preparo, né? Mas isso aí seriam as falhas, né? Que isso daí a gente também acontece, né? Quando a gente vê mas o ideal, o acolhimento bem feito e aquele espaço para que a vítima possa falar com tranquilidade, sem ser julgada, né? E que aquela justiça possa ser feita, traz um reconhecimento para aquela vítima de que ela tem valor, sim, né? De que existem pessoas, que ela não está sozinha. Que se preocupam com Isso. ela. Nossa, como elas se aliviam. Então. Você tocou num ponto muito sensível. Uhum. Nossa, depois que elas contam, que se abrem, porque tem algumas que não se abriam, não verbalizavam. Então eu pedia para se manifestar em desenhos, né? Eu tinha que Dá um jeito. entender. Então é muito interessante esse ponto que você tocou, porque ela se sente amada, porque de qualquer maneira, mesmo que ela não compreenda, estão tirando dela aquilo que pesava, Sim. né? Então, nossa, bacana. Bacana. E aí isso torna... É muito mais fácil quando a gente vai trabalhar depois na área da psicologia com aquela vítima e aquilo teve um resultado, né, seja que... Existem os danos também, porque é que nem quando a gente fala de um pai, por exemplo, que cometeu um abuso. A criança, ela não quer o abuso, mas ela quer o pai, né? Ela precisa do pai. Ela precisa daquela figura. Só que ela não quer o pai abusador. E o que a gente faz? É um pai só, não tem como partir. Apesar de que você falou de desenhos, elas partem no desenho. No desenho já teve casos que eu peguei, que eu atendi, em que a criança desenhou 2 pais. Um pai seria o pai que tem essa conduta e o outro pai que seria a conduta que existe também ali paralela. E aí como que você faz quando você leva preso? Você leva um só, né? E leva os 2, na verdade. Leva os 2. Nossa. É bem complexo. Por isso que, volto falando naquele seu projeto, a prevenção, gente, pelo amor de Deus, porque se você 10 anos, 5 anos, 3 anos de abuso, é pior do que um dia de abuso. Melhor seria nenhum dia de abuso. Claro. Então, existe essa preocupação de tudo que nós já discutimos para evitar que esse abuso se estenda, né? É isso aí. Então vamos para o terceiro bloco agora? Bora! Cante e ganhe. Nesse bloco temos o tão esperado karaokê e o brinde. Eu vou explicar. O convidado que aceita cantar sorteia um voucher no final que dá direito a alguma premiação. Todo mundo sabe cantar ao menos algum refrão de uma música, então solte a voz! E esse bloco a gente deixa reservado aí para a gente retomar alguma coisa, ou falar de algum assunto que ficou faltando. E depois tem a parte da música que foi falada aí na vinheta, que também vai ser muito interessante de ver cantar. Mas o que a gente vai falar? Você nomeou aqui para nós com 2 palavras. O assunto da indiferença e apatia. O que seria isso? Então, eu creio que foi até sem querer esse engajamento, mas ele também trata do abuso sexual infantil, né? Que assim, dentro de tudo isso que nós já conversamos, é preciso que nós tenhamos em mente
que não podemos continuar indiferentes, né? Então, eu fui muito impactada com um filme que estreou recentemente na Netflix, Indiferença, ele chama. Sim. Né? Por isso que eu dei essa frase. E ele se passa na Índia e é baseado em fatos reais. E é o caso de uma repórter sem muita visibilidade. Ela descobre que havia um abrigo de menores, que as crianças que se comportavam, que eram abrigadas, sofriam tortura e abuso sexual dos próprios coordenadores, etc, etc. E o filme transcorre na luta dessa mulher para levar isso à enésima potência, no sentido de que o mundo soubesse o que estava acontecendo. Da né? visibilidade. Visibilidade. Então, é muito bacana, recomendo as pessoas assistirem. E ela, ao final, não posso dar muito spoiler, né? Ela transmite para o público uma mensagem. E aí tem tudo a ver com essa indiferença. Porque, assim, volta desde o início do nosso papo, das pessoas se informarem por rede social, por isso, por aquilo, não, vamos, puxa o fio. Então, se nós nos ocupamos com coisas tão desinteressantes, por que não nos preocuparmos com coisas que realmente valem a pena? Tudo isso vem desde o início da nossa conversa. Vai aqui, ligando uma coisa vai na ligando outra. uma coisa na outra. Então, vamos levar uma palavra para o seu vizinho, uma palavra com o amiguinho do seu filho, da sua filha. Você já vai estar ajudando. Não é só no abuso, não. Em todos os sentidos. Inclusive, a gente falando sobre isso, e eu acho incrível pessoas que, na própria essência, têm isso, de se envolver com o que não é, como você falou até, inclusive em alguma das partes aqui do nosso bate-papo, com o que é além do que é meu, propriamente olhando, dessa coisa do egoísmo, de estar assim, né? Eu acho muito legal. Eu tenho uma amiga, inclusive, eu não vou falar exatamente quem é, mas ela sabe de que eu tô falando dela, que eu falo que a coisa que mais me encantou, que me fez gerar essa amizade, foi uma situação em que eu vi ela fazendo isso. Foi comigo, mas se fosse com outra pessoa também teria visualizado e percebido isso. Da pessoa, às vezes, não precisar se envolver, no sentido de... Entendi. Né? Mas ela ter isso dentro dela. Se está vendo uma injustiça, se está vendo algo que ela pode fazer, é da pessoa, e a gente queria, de repente, deveria, e talvez espera naquele futuro que você colocou, como testemunhar, que você possa testemunhar mais e mais pessoas envolvidas com o que é do outro. E que, na verdade, a essência de tudo, pelo menos na minha percepção, que eu acredito, é de que fazer para o outro é fazer para nós, né? Porque a gente está tudo junto, né? É tudo uma coisa só. Exato. E faz tão bem, né? E agora a gente pode partir para a música. Vamos cantar? Meu Deus, ela vai fazer eu pagar mico em rede social. É isso aí. Vou sim, mas não vai pagar mico não, porque eu sei que você canta bonitinho. Não canto não. Vamos lá. Vamos lá. Vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, e se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir.
que não há Tempo que volte, amor. vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. É isso aí. Olha, tava travando um pouquinho, né mesmo? Muito bom! Ai, bom. Permitir, você se permitiu cantar aqui com a gente. Exatamente, Né? essa era a Karaokê, proposta. pode cantar. Obrigada. E aqui funciona assim, quando aceita cantar, a gente dá direito, então, ao sorteio de um voucher, que é uma premiação para Legal. quem topou a brincadeira. Então, pode pegar um desses envelopes que está aqui, Vamos passa lá. para mim, que eu vou ler o que você ganhou. Tá bom? Prontinho. Vamos lá. Você ganhou uma lavagem de carro com cera na Tavone Estética Automotiva. Tavone Estética Automotiva. Filha! Tá precisando do Estava carro? precisando, eu já estava rezando para chover. Eu falei para minha filha, ainda está precisando tirar um A Tavone Estética Automotiva, ela fica na Rua das Hortênsias, número 61, no Palmeiras. Eu também, sabe o que eu acho? A Tavone, eu também devo agradecer a vocês por incentivarem com esse patrocínio um programa da importância que a Débora vem desenvolvendo, que aqui é uma diversidade. É isso aí. É uma diversidade de ideias e de pensamentos. A gente vai botando um tijolinho em cima do outro. Obrigada, Tavone. É isso aí. Obrigada, Débora. Nossos parceiros, eles são, assim, realmente muito importantes para que tudo aconteça, né? Você viu que tem toda uma produção, Sim, né? E aí a gente levar o melhor aí que a gente pode para o pessoal que está assistindo. E aí, agora então, chegou o momento de despedir, de agradecer pela sua presença aqui hoje, por ter compartilhado da sua vida, da sua história, e também sobre temas aí, né? Porque eu vi ali na nossa conversa que tem muitos temas que a gente pode, de repente, falar mais sobre, Sim. mas hoje já deu para a gente dar aqui uma explanada um pouco do que um dos assuntos muito importantes da sua história ali, né? Que fez a diferença, como eu falei no início, na vida de muita gente, ir em busca da justiça, ir atrás de que situações como essas, como a gente citou no bate-papo, não fiquem simplesmente deixadas, né? Como, Sim. Como que a gente pode falar? Como palavras ao vento, né? Isso. Não, nós temos que busca. tentar fazer a diferença. É isso aí. E aí eu agradeço muito por você ter topado vir, né? Apesar de que eu sei que você está com a liberdade, mas essa liberdade também tem muitas atividades, né? E atividades prazerosas, como a gente citou. Para quem perdeu toda essa conversa, pode voltar lá no início, assistir, que vocês vão gostar de tudo que foi falado. Porque a gente começa a assistir nessa parte, pode voltar lá no começo que eles vão saber do que eu tô falando. Tomara que gostem. É isso aí. E eu agradeço o convite, tá? E volto numa próxima. Volto sim. Se o seu público me aguentar. Muito obrigada mesmo. Pessoas com suas histórias. Um bistrô onde podemos compartilhar assuntos que contribuem para a nossa evolução. Você é nosso convidado a assistir e pode ser o próximo a estar aqui. Afinal, aqui todos são bem-vindos. Aqui todos são bem-vindos. Até o próximo. Tchau, tchau.